Milionário ajuda mendiga e bebê famintos. No dia seguinte, ele a viu chorando no túmulo de sua esposa. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta. E não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para continuar assistindo. A chuva caía sem piedade naquela noite de inverno. Henrique Vasconcelos observava as gotas escorrerem pela janela de sua mansão, enquanto girava distraidamente o copo de uísque em suas mãos. A casa estava silenciosa, como sempre esteve nos últimos 20 anos, desde que Helena partiu. Ele se levantou da poltrona de couro, sentindo o peso de seus 60 anos. O silêncio o sufocava. Precisava sair, mesmo com aquele temporal. Senhor Vasconcelos, está chovendo muito. Não acha melhor ficar em casa? Perguntou Maria, a governanta, enquanto o via pegar o casaco. Preciso de ar, Maria. Só isso. Pelo menos leve um guarda-chuva. Henrique ignorou a sugestão e saiu. A chuva gelada bateu em seu rosto, mas ele não se importou. Suas pernas o levavam sem destino pelas ruas do bairro nobre onde morava. Os pensamentos, como sempre, voltavam para Helena. Já faz tanto tempo, murmurou para si mesmo, e ainda sinto sua falta como se fosse ontem. Um choro de bebê cortou seus pensamentos. Henrique parou, procurando a origem do som. Sob a marquise de uma loja fechada, uma jovem mulher tentava acalmar um bebê que chorava sem parar. Shh, Pedro, vai ficar tudo bem, ela sussurrava, sua voz tremendo de frio. Mamãe vai dar um jeito. Henrique hesitou. Não era do tipo que se metia na vida dos outros, mas algo naquela cena o tocou profundamente. Você está bem? Ele perguntou, se aproximando devagar para não assustá-la. A mulher abraçou o bebê com mais força, desconfiada. Estamos só esperando a chuva passar. O bebê parece com frio, Henrique comentou, notando como ela tremia. Há um hotel aqui perto. Posso pagar um quarto para vocês. Não preciso de caridade. Ela respondeu orgulhosa, mas sua voz traía o desespero. Não é caridade, é humanidade. Henrique tirou o casaco e ofereceu a ela. Me chamo Henrique. E você? Ela hesitou antes de responder. Laura. E este é Pedro. O bebê continuava chorando e Laura tentava acalmá-lo sem sucesso. Ele está com fome, ela admitiu finalmente. Não como nada desde ontem. Henrique sentiu algo se quebrar dentro dele. Por favor, deixe-me ajudar, só por esta noite. Laura olhou para Pedro, depois para a chuva que não dava trégua e finalmente para Henrique. Havia algo em seus olhos que o fez estremecer, algo familiar que ele não conseguia identificar. Só esta noite, ela concordou relutante. No hotel simples, mas limpo, Henrique providenciou um quarto e pediu que trouxessem comida. Enquanto Laura alimentava Pedro, ele esperou no corredor, questionando suas próprias ações. Obrigada, Laura disse quando ele estava prestes a sair. Não sei por que está fazendo isso, mas obrigada. Às vezes, precisamos apenas fazer a coisa certa, ele respondeu, evitando seu olhar. Fiquem bem. Voltando para casa sob a chuva, Henrique tentou convencer a si mesmo que tinha feito apenas uma boa ação, que nunca mais veria aquela jovem mãe e seu bebê, que amanhã voltaria à sua vida normal de solidão. Mas aqueles olhos, por que pareciam tão familiares? O senhor está encharcado, exclamou Maria quando ele chegou em casa. Estou bem, Maria. Vou dormir. Em seu quarto, Henrique olhou para a foto de Helena na mesa de cabeceira. Você teria feito o mesmo, ele murmurou, tocando o vidro do porta-retrato. Você sempre soube o que era certo. Deitado na cama, ele não conseguia tirar da cabeça a imagem de Laura e Pedro. Algo naquele encontro tinha mexido com ele, mas não sabia explicar o quê. Amanhã, pensou, visitaria o túmulo de Helena, como fazia todos os anos naquela data, e tudo voltaria ao normal. O dia amanheceu nublado, mas pelo menos a chuva tinha dado uma trégua. Henrique ajeitou o buquê de rosas brancas, as favoritas de Helena.
enquanto caminhava pelos corredores silenciosos do cemitério. 20 anos, e aquele ritual ainda doía como no primeiro dia. De longe, percebeu que havia alguém ajoelhado em frente ao túmulo de Helena. Seu coração acelerou ao reconhecer a silhueta. Era a jovem da noite anterior. Laura estava ali, com Pedro dormindo em seu colo, chorando diante da lápide de sua falecida esposa. Henrique parou, observando a cena sem entender. Na mão de Laura, um papel amassado e manchado pela chuva tremia. "O que você está fazendo aqui?" Sua voz saiu mais áspera do que pretendia. Laura se levantou assustada, segurando Pedro com força contra o peito. Eu preciso ir." "Não." Henrique bloqueou seu caminho, tentando manter a voz baixa para não acordar o bebê. "Por que você está chorando no túmulo da minha esposa?" "Por favor, me deixe passar", Laura implorou, mas suas pernas tremiam tanto que ela mal conseguia se manter em pé. "Primeiro me diga o que está acontecendo." Henrique insistiu, notando como ela apertava o papel na mão. "Você conhecia a Helena?" Laura fechou os olhos e as lágrimas escorreram por seu rosto. Não pessoalmente." "Então por quê?" "Porque ela era minha mãe." Laura soltou em meio a um soluço, imediatamente cobrindo a boca com a mão, como se quisesse engolir as palavras de volta. Henrique sentiu o mundo girar. As rosas escorregaram de sua mão, espalhando-se pelo chão úmido. "O quê?" "Eu não devia ter vindo." Laura balançou a cabeça, tentando passar por ele. "Foi um erro." "Não." Henrique segurou seu braço gentilmente. "Você não pode dizer algo assim e simplesmente ir embora." Como você sabe disso?" Laura olhou para Pedro, que ainda dormia pacificamente, alheio ao drama que se desenrolava. "Teresa me contou. Antes de morrer." "Quem é Teresa?" "A mulher que me criou." Laura respirou fundo, finalmente estendendo o papel amassado para ele. "Ela me deu esta carta. Disse que Helena, que minha mãe biológica, pediu que só me contasse a verdade depois que ela partisse." Henrique pegou o papel com mãos trêmulas. A letra era inconfundível. Tinha visto aquela escrita milhares de vezes em bilhetes de amor deixados pela casa. "Isso não é possível," ele murmurou, sentindo as pernas fracas. "Helena teria me contado." "Ela não contou a ninguém," Laura disse suavemente, "exceto Teresa." "Por quê?" A pergunta saiu como um sussurro dolorido. "A carta explica que ela tinha medo," Laura respondeu, sua voz embargada. "Medo de perder você." Henrique sentou-se no banco mais próximo, tentando processar aquela informação. Memórias começaram a surgir. Helena distante por alguns meses, uma viagem prolongada para visitar a família, pequenos sinais que ele nunca questionou. "Quantos anos você tem?" ele perguntou, embora já soubesse a resposta. 21. Os números se encaixavam perfeitamente. O período em que Helena esteve distante há tanto tempo. Pedro escolheu esse momento para acordar, seus olhinhos se abrindo devagar. Ele sorriu, aquele sorriso inocente de bebê, e Henrique sentiu seu coração apertar. "Preciso de tempo," ele disse, levantando-se. Preciso pensar." "Eu entendo," Laura concordou, ajeitando Pedro em seus braços. "Também preciso." Antes que ela se afastasse, Henrique perguntou: "Onde você está ficando?" "Ainda no hotel." "Fique lá, por favor, eu preciso confirmar algumas coisas." Laura concordou e se afastou, deixando Henrique sozinho com o túmulo de Helena e 1 milhão de perguntas sem resposta. Ele se ajoelhou diante da lápide, tocando as letras gravadas no mármore. "Por que você não me contou, Helena? O que você temia tanto?" Apenas o silêncio do cemitério respondeu, enquanto as rosas brancas estavam caídas no chão, suas pétalas espalhadas como os fragmentos do passado que agora começavam a se revelar. Henrique entrou em casa como um furacão, ignorando as perguntas preocupadas de Maria. Subiu direto para o sótão,
onde guardava todas as memórias de Helena. Suas mãos tremiam enquanto abria as velhas caixas de papelão. Senhor, está tudo bem? Maria perguntou da porta. Agora não, Maria, ele respondeu mexendo nas caixas. Preciso ficar sozinho. Cartas, fotos, diários, 20 anos de lembranças guardadas com carinho. Henrique começou a vasculhar tudo, procurando qualquer pista que pudesse ter perdido. Como eu não vi, murmurava para si mesmo enquanto folheava um álbum de fotos. Como não percebi? Entre as páginas de um livro antigo, um envelope amarelado caiu. Henrique o pegou, reconhecendo imediatamente a letra de Helena. Era uma carta que nunca tinha visto antes, endereçada a ele, mas nunca enviada. Meu amor. Ele começou a ler em voz baixa. Se você está lendo isso, significa que não tive coragem de te contar pessoalmente. Há um segredo que carrego. Henrique deixou a carta cair, lembrando-se de uma discussão que tiveram anos atrás. Estava focado em sua carreira, determinado a construir seu império. Filhos só atrapalhariam agora, Helena, ele tinha dito. Não quero nada que possa me desviar do meu objetivo. E se já tivéssemos um filho? A voz de Helena soou em sua memória. Na época, ele tinha pensado que era apenas uma pergunta sem importância. Seria um desastre, ele respondeu sem pensar. Não estou pronto para isso. Talvez nunca esteja. O telefone tocou, trazendo-o de volta ao presente. Era seu advogado, Ricardo. Henrique, recebi sua mensagem. Quer mesmo que eu investigue essa moça? Sim, ele respondeu, passando a mão pelo rosto cansado. Preciso saber tudo sobre Laura e sobre uma mulher chamada Teresa. Vai me dizer o que está acontecendo? Quando você descobrir algo. Henrique desligou e voltou às caixas. Encontrou mais fotos daquela época. Helena parecia diferente em algumas delas, mais magra, olhar distante, como não tinha percebido. Senhor, Maria chamou novamente. Trouxe um café. Desta vez, ele aceitou a xícara. Maria, você trabalhou aqui naquela época em que Helena viajou para visitar a família. Deve fazer uns 21 anos. Maria parou pensativa. Sim, lembro. Ela ficou fora por quase 3 meses. Ela ligava muito? Agora que o senhor mencionou, não muito. Dizia que estava ocupada cuidando da tia doente. Henrique bebeu o café, sentindo um gosto amargo que não vinha da bebida. E quando ela voltou? Estava diferente, Maria respondeu devagar. Mais triste, talvez, mas nunca falou sobre isso. O telefone tocou novamente. Ricardo. Henrique, achei algo. Teresa Martinez faleceu há 2 semanas. Era enfermeira aposentada. Trabalhou no hospital onde Helena fez tratamento. Que tratamento? Segundo os registros, Helena foi internada para tratar uma condição delicada há 21 anos. Henrique fechou os olhos. As peças começavam a se encaixar. E Laura? Nasceu no mesmo hospital. A certidão de nascimento lista Teresa como mãe, mas há irregularidades, o tipo de coisa que acontecia quando alguém queria esconder uma gravidez. Henrique desligou o telefone e pegou a carta novamente. Precisava ler até o fim. Perdoe-me, meu amor. As palavras de Helena se moviam diante de seus olhos. Mas suas palavras naquele dia me machucaram tanto. Tive medo de perder você, de que me odiasse por ter escondido. Então fiz o que achei melhor para todos. Um dia, espero que entenda. Uma lágrima caiu sobre o papel. Não era de Helena, era dele. Maria, ele chamou. Sim, senhor. Prepare o carro. Preciso ir ao hotel. Era hora de enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Henrique parou em frente ao hotel, suas mãos apertando o volante com força. Através da recepção, conseguiu descobrir o número do quarto de Laura. Agora, parado em frente à porta 204, tentava encontrar as palavras certas. Bateu 3 vezes.
O choro de Pedro podia ser ouvido do outro lado. Laura abriu a porta, parecendo exausta. O que você quer? Precisamos conversar, Henrique disse, sua voz mais suave do que pretendia. Posso entrar? Laura hesitou, mas deu passagem. Pedro estava no berço improvisado, agitado. Ele está com febre, Laura explicou, voltando para perto do filho. Não sei o que fazer. Henrique se aproximou do berço. Posso chamar um médico? Não preciso do seu dinheiro, Laura respondeu, mas sua voz traía preocupação. Não é pelo dinheiro, é pelo Pedro. O silêncio pesou entre eles. Laura pegou Pedro no colo, tentando acalmá-lo. Por que você veio? Ela perguntou finalmente. Henrique tirou a carta antiga do bolso. Encontrei isso, uma carta que Helena nunca me entregou. Laura olhou para o papel, reconhecendo a mesma letra da carta que Teresa havia lhe dado. Quero saber tudo, Henrique continuou. Como Teresa conheceu Helena? O que aconteceu? Laura sentou-se na cama, ainda ninando Pedro. Teresa era enfermeira no hospital. Ela me contou que Helena chegou lá desesperada no início da gravidez. Tinha medo. Medo de você. De mim? Você tinha deixado bem claro que não queria filhos, que seria um desastre. As palavras atingiram Henrique com força. Suas próprias palavras jogadas de volta em seu rosto. Helena confiou em Teresa, Laura continuou. Elas planejaram tudo. Teresa registrou a gravidez como dela, cuidou de Helena durante os 9 meses, longe de todos. E depois? Helena me entregou a Teresa logo após o parto. Voltou para você, fingindo que tinha passado 3 meses cuidando de uma tia doente. Pedro começou a se acalmar, seus olhinhos pesados de sono. Por que Teresa decidiu contar agora? Teresa estava morrendo, Laura respondeu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Disse que não podia partir levando esse segredo. Me entregou a carta de Helena e todos os documentos. Henrique notou o cansaço no rosto de Laura, a forma como suas roupas pareciam gastas. Laura, posso perguntar, como você acabou na rua naquela noite chuvosa? Laura suspirou, acariciando os cabelos de Pedro. Depois que Teresa morreu, eu fiquei perdida. Ela era a única família que eu conhecia. Não tinha dinheiro para manter o aluguel do nosso apartamento pequeno e com um bebê recém-nascido, não conseguia encontrar trabalho. Ela fez uma pausa, lutando contra as lágrimas. Tentei ficar com alguns conhecidos, mas ninguém podia nos abrigar por muito tempo. Acabei nas ruas, tentando proteger Pedro como podia. Henrique sentiu um nó na garganta. E foi nessa noite que nos encontramos. Laura concordou. Eu não sabia quem você era naquela noite. Só percebi no cemitério quando vi seu nome na lápide ao lado do de Helena. Me perdoe, Henrique falou, sua voz embargada. Se eu não tivesse sido tão egoísta, tão focado apenas na minha carreira, você nunca teria passado por isso. Não foi só sua culpa, Laura interrompeu. Helena também escolheu esconder. Henrique se aproximou, olhando para Pedro. Posso segurá-lo? Laura concordou, passando o bebê com cuidado. Pedro se aconchegou nos braços do avô, suspirando. Ele ainda está quente, Henrique notou. Vou chamar meu médico de família. Por favor, não recuse. Laura fechou os olhos, cansada demais para discutir. Tudo bem. Enquanto esperavam o médico, Henrique não conseguia tirar os olhos de Pedro. Você se parece com ela, ele disse suavemente. Tem os mesmos olhos. Teresa sempre dizia isso, Laura respondeu. Mas nunca entendi por quê, até agora. O médico chegou logo depois, examinou Pedro e receitou um medicamento para a febre. Quando ele saiu, Henrique permaneceu. Quero fazer parte da vida de vocês, ele disse. Sei que não mereço, mas preciso de tempo, Laura respondeu. Tudo isso é muita coisa para processar. Henrique concordou, entendendo. Fiquem aqui no hotel o tempo que precisarem, e quando estiver pronta, minha casa está aberta para vocês. Antes de sair,
Ele olhou uma última vez para Pedro, agora dormindo tranquilo. Helena teria amado conhecê-lo, disse baixinho. Laura observou Henrique partir, segurando a carta antiga em suas mãos. Henrique passou os próximos dias muito agitado e cheio de sentimentos. Ele ficava horas em seu escritório, olhando para o teste de DNA, que confirmava o que seu coração já sabia. Laura era sua filha. O telefone tocou, tirando-o de seus pensamentos. Era Ricardo, seu advogado. Henrique, os resultados chegaram. Quer que eu leve aí? Não precisa, Henrique respondeu, sua voz cansada. Já sei o que eles dizem. Houve uma pausa do outro lado da linha. E o que você vai fazer agora? Henrique suspirou. Honestamente, não faço ideia. Depois de desligar, ele pegou o carro e dirigiu até o hotel. Precisava ver Laura, falar com ela. Quando chegou, encontrou-a no pequeno quarto, ninando Pedro. Oi, ela disse, surpresa com a visita inesperada. Desculpe aparecer sem avisar, Henrique falou hesitante. Posso entrar? Laura concordou, dando espaço para ele passar. Pedro, agora com quase 1 ano, olhou curioso para o avô. Como vocês estão? Henrique perguntou, tentando quebrar o gelo. Estamos bem, Laura respondeu, colocando Pedro no berço. A febre passou completamente. Henrique se aproximou do berço observando o neto. Ele está crescendo rápido. É, Laura sorriu levemente. Às vezes mal consigo acreditar. Houve um momento de silêncio desconfortável antes de Henrique falar novamente. O teste de DNA chegou, ele disse finalmente. Laura olhou para ele, tensa. E confirmou o que já sabíamos. Você é minha filha, Laura. As palavras pairaram no ar entre eles. Laura se sentou na cama, absorvendo a informação. O que isso muda? Ela perguntou, sua voz baixa. Henrique se aproximou, sentando-se ao lado dela. Tudo e nada. Depende de você. De mim? Sim, ele respondeu. Quero fazer parte da sua vida, da vida de Pedro, mas entendo se você não quiser. Laura olhou para as próprias mãos. Não é tão simples assim. Eu sei, Henrique suspirou. Passei a vida toda pensando que não queria ser pai. E agora tenho uma filha adulta e um neto. E eu cresci achando que meu pai me rejeitou antes mesmo de eu nascer, Laura disse, sua voz trêmula. Henrique sentiu o peso dessas palavras. Eu sinto muito, Laura. Se eu pudesse voltar atrás. Mas não pode, ela o interrompeu. O que está feito, está feito. Pedro começou a choramingar no berço. Laura se levantou para pegá-lo e Henrique observou como ela era gentil com o filho. Você é uma ótima mãe, ele comentou. Laura sorriu tristemente. Tento ser, nem sempre é fácil. Deixe-me ajudar vocês, Henrique pediu. Tenho uma casa grande com espaço de sobra. Vocês poderiam... Não, Laura o cortou. Agradeço a oferta, mas não posso aceitar. Por que não? Porque... Ela hesitou olhando para Pedro. Porque preciso fazer isso por conta própria. Não posso depender de alguém que acabei de conhecer, mesmo que seja meu pai biológico. Henrique sentiu o peso daquela rejeição, mas entendeu. Respeito sua decisão. Mas, por favor, deixe-me pelo menos ajudar de alguma forma. Um apartamento, talvez? Laura balançou a cabeça. Não quero seu dinheiro, Henrique. Quero... tempo. Tempo para processar tudo isso. Ele concordou, levantando-se. Entendo. Mas saiba que estarei aqui quando você estiver pronta. Antes de sair, Henrique se virou para olhar Pedro mais uma vez. O menino sorriu, estendendo os bracinhos para ele. Posso? Ele perguntou a Laura. Ela hesitou por um momento, mas entregou Pedro a Henrique. O bebê se aconchegou nos braços do avô, soltando um risinho alegre. Oi, Pedro, Henrique sussurrou, sentindo uma emoção que nunca havia experimentado antes. Vovô está aqui. Laura olhou Henrique segurando Pedro. Ela sentiu muitas coisas ao mesmo tempo. Quando Henrique devolveu o bebê, Laura viu que ele estava chorando. Obrigado, ele disse baixinho.
por me deixar fazer parte disso, mesmo que só um pouquinho. Enquanto Henrique saía do quarto, Laura sentiu seu coração apertar. Talvez com o tempo pudessem construir algo, mas por enquanto ela precisava ser forte, por Pedro e por si mesma. Mamãe te ama. Ela sussurrou para o filho, beijando sua testa. E vamos ficar bem, prometo. Semanas se passaram desde o encontro tenso no hotel. Henrique respeitou o pedido de Laura por espaço, mas não conseguia tirar ela e Pedro da cabeça. Finalmente, criou coragem e ligou para Laura. Alô? A voz dela soou cansada do outro lado da linha. Laura, é o Henrique. Espero não estar incomodando. Houve uma pausa antes dela responder. Não, tudo bem. O que foi? Eu estava pensando se poderia visitar vocês, só para ver como estão. Laura suspirou. Acho que sim. Pedro está com um resfriado leve, mas nada sério. Ótimo. Quer dizer, não ótimo que ele esteja doente, mas... Posso ir hoje à tarde? Tudo bem. Estaremos aqui. Quando Henrique chegou ao hotel, bateu na porta do quarto 204 com o coração acelerado. Laura abriu, com Pedro no colo. Oi, ele disse, tentando sorrir. Trouxe algumas coisas para vocês. Laura olhou para a sacola em sua mão. Não precisava. Por favor, aceite. São só algumas frutas e remédios para resfriado. Ela hesitou, mas pegou a sacola. Obrigada. Entre. O quarto parecia menor do que Henrique lembrava. Pedro, ao vê-lo, estendeu os bracinhos. Posso? Henrique perguntou, indicando o bebê. Laura concordou e passou Pedro para ele. O menino imediatamente se aconchegou em seus braços. Ele lembra de você, Laura comentou surpresa. Henrique sorriu, sentindo o coração derreter. Oi, Pedro. O vovô sentiu sua falta. Pedro soltou uma risadinha, puxando a barba de Henrique. Como vocês estão se virando? Henrique perguntou, olhando ao redor. Laura deu de ombros. Dia após dia, consegui um trabalho de meio período numa lanchonete aqui perto. A dona deixa eu levar Pedro quando não tenho com quem deixar. Laura, eu poderia ajudar mais. Um apartamento... Já falamos sobre isso, ela o interrompeu. Agradeço, mas precisamos fazer isso sozinhos. Henrique concordou, respeitando sua decisão. Entendo, mas se precisarem de qualquer coisa... Saberemos onde encontrar você, Laura completou, um pequeno sorriso nos lábios. Eles passaram a tarde conversando. Laura contou sobre sua infância com Teresa e Henrique falou sobre Helena. A cada história, o abismo entre eles parecia diminuir um pouco. Ela costumava cantar essa mesma canção de ninar, Henrique disse, observando Laura acalmar Pedro. Helena, quero dizer. Laura parou surpresa. Teresa me ensinou, disse que era especial. Era a favorita de Helena. Ela dizia que sua mãe cantava para ela quando era pequena. Um silêncio confortável caiu sobre eles. Pedro, agora dormindo, respirava suavemente nos braços de Laura. Posso voltar amanhã? Henrique perguntou hesitante. Talvez pudéssemos dar uma volta no parque, se Pedro estiver melhor. Laura pensou por um momento. Acho que ele gostaria disso. No dia seguinte, eles se encontraram no pequeno parque perto do hotel. Pedro, já se sentindo melhor, corria na grama, rindo. Ele tem tanta energia, Henrique comentou, observando o neto. Puxou ao pai, Laura disse baixinho. Ao ver o olhar curioso de Henrique, ela continuou. Ele era um cara legal, não deu certo entre nós, mas tenta ver Pedro quando pode. Henrique concordou, grato pela informação. E você? Tem planos para o futuro? Laura suspirou. Quero voltar a estudar. Terminei o ensino médio, mas nunca tive chance de ir para a faculdade. Isso é ótimo. O que gostaria de estudar? Sempre gostei de números. Talvez contabilidade ou administração. Henrique sorriu. Tenho certeza que seria ótima nisso. Eles continuaram conversando enquanto Pedro brincava. Quando o sol começou a se pôr, decidiram voltar. Na porta do hotel, Henrique se despediu. Obrigado por hoje. Significou muito.
Laura sorriu genuinamente. Foi bom. Pedro adorou. Posso ligar amanhã só para saber como estão? Claro, ela respondeu, surpreendendo a si mesma com a facilidade da resposta. Enquanto via Henrique se afastar, Laura sentiu algo mudar dentro dela. Talvez, pensou, houvesse espaço em suas vidas para mais uma pessoa. Pedro, cansado do dia no parque, se aconchegou nela. Vovô, ele murmurou sonolento. Laura beijou sua testa. Sim, querido, vovô. O sol da manhã entrava pelas frestas da cortina quando Laura acordou. Pedro ainda dormia profundamente. Ao seu lado, ela sorriu, lembrando-se do dia anterior no parque com Henrique. Seu celular vibrou com uma mensagem. Bom dia, espero que tenham dormido bem. Posso passar aí mais tarde? Tenho algo para mostrar a vocês. Laura hesitou antes de responder. Claro, depois do almoço? A resposta de Henrique foi rápida. Perfeito. Até lá. Enquanto preparava o café da manhã para Pedro, Laura se pegou pensando em como sua vida tinha mudado nas últimas semanas. O som de batidas na porta a tirou de seus pensamentos. Já? Ela murmurou, olhando para o relógio. Ainda era cedo para ser Henrique. Ao abrir a porta, Laura se surpreendeu ao ver Ricardo, o advogado de Henrique. Senhorita Laura, sou Ricardo, advogado do Sr. Vasconcelos. Posso entrar? Tenho alguns documentos para discutir com você. Laura respondeu confusa. Henrique não mencionou nada sobre documentos. Ele não sabe que estou aqui, Ricardo admitiu. Mas acredito que seja do seu interesse ouvir o que tenho a dizer. Relutante, Laura o deixou entrar. Pedro, curioso, observava o estranho da sua cadeirinha. Ricardo tirou uma pasta da maleta. Encontrei mais informações sobre Teresa e sua conexão com Helena. O coração de Laura acelerou. Que tipo de informações? Parece que Helena deixou instruções específicas para Teresa. Ela nunca deveria ter contado a você sobre sua verdadeira origem. O quê? Por quê? Laura perguntou. Ricardo abriu a pasta, mostrando alguns papéis antigos. Helena temia que Henrique a rejeitasse. Ela achava que seria melhor para todos se você nunca soubesse a verdade. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Laura. Então por que Teresa me contou? Aparentemente ela se sentiu culpada no fim da vida. Não queria partir carregando esse segredo. Laura pegou os papéis com mãos trêmulas. A letra era inconfundivelmente a mesma da carta que Teresa lhe dera. Henrique sabe disso? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Ricardo balançou a cabeça. Ainda não. Achei que você deveria saber primeiro. Naquele momento, houve outra batida na porta. Laura congelou, sabendo exatamente quem era. Laura, sou eu, Henrique. A voz familiar soou do outro lado. Ricardo rapidamente guardou os documentos. Vou deixar você decidir o que quer fazer com essa informação. Laura abriu a porta, sentindo-se completamente perdida. Henrique entrou, sorrindo, mas seu sorriso desapareceu ao ver Ricardo. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, olhando de um para o outro. Eu já estava de saída. Bom dia a todos. Ricardo respondeu. Depois que o advogado saiu, Henrique se voltou para Laura. O que Ricardo queria? Laura respirou fundo, decidindo ser honesta. Ele trouxe algumas informações sobre Helena e Teresa. O rosto de Henrique empalideceu. Que tipo de informações? Laura contou tudo o que Ricardo havia revelado. Enquanto falava, observava as emoções passarem pelo rosto de Henrique. Choque, tristeza, raiva. Eu não sabia, ele disse finalmente passando a mão pelo rosto. Laura, eu juro que não sabia de nada disso. Eu acredito em você, ela respondeu suavemente. Henrique se aproximou de Pedro, que estendia os bracinhos para ele. Pegando o neto no colo, ele se sentou na cama. O que fazemos agora? Perguntou, parecendo perdido. Laura se sentou ao lado dele. Acho que precisamos aceitar o passado.
Helena fez o que achou melhor na época. Henrique concordou lentamente. Você tem razão, mas ainda dói pensar em todo o tempo perdido. Também dói para mim, Laura admitiu. Mas olhe para Pedro. Ele é o futuro. Talvez possamos construir algo novo pelos três. Henrique olhou para ela, surpreso e esperançoso. Você quer dizer... Estou dizendo que talvez esteja na hora de dar uma chance a essa família estranha que somos. Pedro, alheio à conversa séria, soltou uma risadinha e puxou a barba de Henrique. Ai! Henrique riu pela primeira vez naquela manhã. Acho que ele concorda. Laura sorriu, sentindo um peso sair de seus ombros. Então, o que você queria me mostrar quando chegou? Henrique pegou um envelope do bolso. Ah, sim, Bem, é a escritura de um apartamento, não para vocês morarem necessariamente, mas para terem um lugar seguro se quiserem. Laura pegou o envelope, emocionada. Henrique, não precisa decidir agora, ele a interrompeu gentilmente. É apenas uma opção, para quando estiver pronta. Obrigada, ela disse simplesmente, sabendo que Henrique entenderia tudo o que ela queria dizer com aquela única palavra. Os meses passaram e com eles uma rotina começou a se estabelecer. Laura e Pedro, agora com quase 3 anos, tornaram-se visitantes frequentes na mansão de Henrique. Numa tarde ensolarada de sábado, Henrique observava do terraço enquanto Pedro corria pelo jardim perseguindo borboletas. Vovô, olha! Gritou Pedro, apontando para uma borboleta azul que pousou em uma flor próxima. O coração de Henrique se encheu de alegria ao ouvir aquela palavra. Vovô! Ainda era difícil acreditar que tinha uma família novamente. Laura se juntou a ele no terraço, sorrindo ao ver a cena. Ele adora vir aqui, ela comentou. Henrique concordou, emocionado. E eu adoro tê-los aqui. Esta casa... Ela ficou vazia por tanto tempo. E, falando em casa, Laura hesitou por um momento. Acho que está na hora de aceitarmos sua oferta sobre o apartamento. Henrique se virou para ela, surpreso e feliz. Sério? Vocês vão se mudar? Laura sorriu. Sim, Pedro precisa de mais espaço e... Bem, acho que todos nós merecemos um novo começo. Naquela noite, depois que Pedro foi dormir em um dos quartos de hóspedes, Henrique e Laura se sentaram na biblioteca para conversar. Tem algo que quero te contar. Henrique começou nervoso. Estou criando uma fundação. Uma fundação? Laura perguntou curiosa. Sim, para ajudar mães solteiras, ele explicou, sua voz emocionada. Em homenagem a Helena e a você. Laura ficou em silêncio por um momento, absorvendo a informação. Isso é incrível, Henrique. Realmente incrível. Quero fazer a diferença, ele continuou. Quero que outras mulheres não passem pelo que você passou. E quero honrar a memória de Helena. Laura alcançou a mão de Henrique, apertando-a gentilmente. Ela ficaria orgulhosa. E eu estou orgulhosa de você. Henrique sentiu lágrimas nos olhos. Obrigado, Laura. Isso significa muito para mim. Uma manhã, enquanto tomavam café da manhã juntos, Pedro derramou um pouco de suco. Desculpa, vovô, ele disse parecendo preocupado. Henrique sorriu, limpando a bagunça. Não tem problema, campeão. Acidentes acontecem. Laura observou a cena. Os ressentimentos que ela carregava por tanto tempo começavam a desaparecer. Mais tarde naquele dia, enquanto Pedro brincava no novo quarto que Henrique havia decorado para ele na mansão, Laura se aproximou do pai. Sabe, ela começou, nunca pensei que diria isso, mas estou feliz que estejamos construindo essa relação. Henrique a olhou, emocionado. Eu também, Laura. Mais do que você pode imaginar. Naquele momento, Pedro veio correndo, abraçando as pernas de Henrique. Vovô, vem brincar! Henrique pegou o neto no colo, rindo. Claro, o que vamos jogar? Laura observou os dois se afastarem, sentindo uma
paz que não experimentava há muito tempo. O céu estava cinzento naquela manhã de outono. Henrique ajeitou o buquê de rosas brancas em suas mãos, as favoritas de Helena. O cemitério estava quase vazio, apenas algumas pessoas dispersas entre as lápides. Ele parou em frente ao túmulo familiar, onde o nome de Helena brilhava suavemente no mármore polido. Por anos, essa visita tinha sido um ritual doloroso, cheio de arrependimentos e perguntas sem resposta. Mas hoje, algo era diferente. Olá, Helena. Henrique falou suavemente, colocando as flores sobre a lápide. Faz tempo que não conversamos de verdade. O vento sussurrou entre as árvores, como se Helena estivesse respondendo. Sabe, ele continuou, por muito tempo, eu não entendi por que você fez o que fez. Mas agora eu entendo, e quero que saiba que te perdoo. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Henrique, mas não eram de tristeza. Eram de alívio, de gratidão. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado por Laura, por Pedro. Eles são tudo o que eu nunca soube que precisava. Pela primeira vez em anos, Henrique sorriu ao lembrar de Helena. Não com dor, mas com carinho, relembrando os momentos felizes que compartilharam. Espero que esteja orgulhosa de nós, ele disse, passando a mão pelo mármore frio. Estamos construindo algo bom. Enquanto Henrique se perdia em suas memórias, ouviu passos se aproximando. Virando-se, viu Laura caminhando em sua direção, segurando a mão de Pedro. Oi, pai, Laura disse suavemente. Achei que te encontraria aqui. Henrique sorriu, pegando Pedro no colo. Oi, querida. Oi, meu amor. Laura se aproximou do túmulo, colocando um pequeno buquê de margaridas ao lado das rosas de Henrique. Oi, mãe, ela falou emocionada. Eu entendo agora. Por que você fez o que fez? Deve ter sido tão difícil. Henrique colocou uma mão reconfortante no ombro de Laura. Ela te amava muito. Nunca duvide disso. Laura concordou, enxugando uma lágrima. Eu sei. Só queria ter tido a chance de conhecê-la. Pedro, observando a cena com seus olhos inocentes, apontou para o céu. A vovó tá lá em cima, né? Henrique e Laura trocaram um olhar emocionado. Sim, querido, Laura respondeu, acariciando os cabelos do filho. A vovó está no céu, olhando por nós. Ela cuida da gente? Pedro perguntou curioso. Sempre, Henrique respondeu, sua voz embargada. Ela sempre cuidará de nós. Ficaram ali por mais alguns minutos, em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando começou a chuviscar, decidiram ir embora. No caminho de volta, Henrique parecia pensativo. Tudo bem, pai? Laura perguntou preocupada. Ele concordou, um pequeno sorriso nos lábios. Sim, querida. Na verdade, acho que tomei uma decisão. Que decisão? Henrique respirou fundo. Acho que está na hora de vender a mansão. Laura olhou para ele surpresa. Tem certeza? Aquela casa é parte da sua história. Exatamente, ele respondeu. É parte da minha história passada. Mas agora quero me concentrar no futuro, nosso futuro. Laura sorriu, entendendo. E para onde iremos? Que tal procurarmos um lugar novo? Algo que possamos escolher juntos, como uma família. Pedro, que estava cochilando no banco de trás, acordou nesse momento. Vamos mudar de casa, vovô? Henrique riu. Sim, querido. Vamos começar uma nova aventura. O sol da manhã filtrava-se pelas cortinas novas, iluminando a sala de estar da casa recém-comprada por Henrique. Era menor que a mansão, mas infinitamente mais acolhedora. As paredes, pintadas em tons suaves de azul e bege, pareciam abraçar quem entrava. Henrique estava na cozinha, preparando o café da manhã, quando ouviu o som de um carro estacionando. Vovô! Vovô! A voz animada de Pedro ecoou pela casa antes mesmo da porta se abrir.
Com um sorriso largo, Henrique saiu da cozinha a tempo de ver seu neto de 5 anos correndo em sua direção. Ele se abaixou, abrindo os braços para receber Pedro em um abraço apertado. Oi, Pedro, que bom ver você. Henrique riu, levantando Pedro no ar. Laura entrou logo atrás, carregando uma sacola de compras. Bom dia, pai. Ela sorriu, dando um beijo em sua bochecha. Bom dia, querida. Chegaram bem na hora do café, Henrique disse, colocando Pedro no chão. Venham, acabei de fazer café. Os 3 se sentaram à mesa da cozinha, uma cena que tinha se tornado familiar e confortável nos últimos meses. Pedro devorava seu pão, enquanto Laura e Henrique conversavam sobre os planos para o dia. Então, Laura começou. Recebi uma ligação ontem à noite. Fui aceita no programa de bolsas da universidade. Henrique quase engasgou com seu café. Laura, isso é maravilhoso. Estou tão orgulhoso de você. O que é bolsa, mamãe? Pedro perguntou curioso, com o rosto sujo de manteiga. Laura riu, limpando o rosto do filho. Significa que a mamãe vai poder estudar na universidade, querido. Você vai ser doutora? Os olhos de Pedro se arregalaram. Não exatamente, Laura explicou. Vou estudar administração. Quem sabe um dia posso ajudar o vovô com a fundação dele. Henrique sentiu seu coração se encher de orgulho e amor. Você já ajuda muito, querida, mas mal posso esperar para ver o que você vai conquistar. Após o café, eles se mudaram para o quintal. Henrique havia instalado um balanço para Pedro, que agora se divertia enquanto os adultos conversavam. Laura, Henrique começou, seu tom mais sério. Há algo que quero discutir com você. Laura o olhou preocupada. Aconteceu alguma coisa? Henrique sorriu, tranquilizando-a. Não, nada de ruim. Na verdade, é algo que venho pensando há algum tempo. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Quero oficializar você e Pedro como meus herdeiros. Laura ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Pai, tem certeza? Quer dizer, nós mal nos conhecemos há alguns anos e vocês são minha família. Henrique a interrompeu gentilmente. Minha única família. Quero garantir que vocês estejam protegidos e seguros, não importa o que aconteça. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Laura. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Henrique sorriu, pegando a mão dela. Só quero que saiba que amo vocês dois mais do que tudo nessa vida. Nesse momento, Pedro correu até eles ofegante e sorridente. Vovô, vem me empurrar no balanço. Henrique riu, levantando-se. Claro, vamos lá! Laura observou enquanto Henrique empurrava Pedro no balanço, os risos dos dois enchendo o ar da manhã. Era uma cena que ela nunca imaginou que veria alguns anos atrás. À tarde, eles decidiram fazer um piquenique no jardim. Pedro corria atrás de uma bola, enquanto Laura e Henrique estendiam uma toalha na grama. Sabe, Laura começou, olhando para seu pai. Nunca pensei que teríamos isso, uma família de verdade. Henrique concordou, emocionado. Eu também não. Por anos pensei que estava condenado à solidão, mas agora... Ele fez uma pausa, observando Pedro. Agora tenho tudo o que sempre quis e nem sabia. Pedro voltou correndo, jogando-se nos braços do avô. Vovô, conta aquela história de novo, da borboleta azul. Henrique riu, acomodando o neto em seu colo. Mais uma vez? Tudo bem, vamos lá. Era uma vez uma borboleta azul muito especial. Enquanto Henrique contava a história, Laura os observava, seu coração transbordando de amor. Ela pensou em sua mãe, em Teresa, em todas as circunstâncias que os levaram até ali. Apesar da dor e das dificuldades, tudo tinha valido a pena por esse momento. O sol começava a se pôr. Pedro havia adormecido nos braços do avô, exausto após um dia de brincadeiras. Acho que está na hora de irmos, Laura sussurrou, não querendo acordar o filho. Henrique a olhou.
uma expressão serena em seu rosto. Ou vocês poderiam ficar. Tem espaço suficiente aqui. Laura sorriu. Acho que podemos fazer isso. Naquela noite, com Pedro dormindo no quarto ao lado e Laura acomodada no quarto de hóspedes, Henrique sentou-se na varanda, olhando para as estrelas. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu verdadeiramente em paz. Obrigado, Helena, ele sussurrou para o céu noturno. Por tudo. Uma brisa suave acariciou seu rosto, como se fosse uma resposta. Henrique sorriu, sabendo que depois de tanto tempo, finalmente tinha encontrado sua felicidade. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!